Olá, olá, 13 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. MEC prorroga prazo para inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil. Caixa libera pagamento do PIS para trabalhadores nascidos em março e abril. Obras de requalificação farão da Ponta da Areia novo cartão postal da capital. Polícia prende homem acusado de matar mulher em hotel em São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, são 7h01, o dia está só começando. O nosso convite é para que você comece o dia com a gente com muita informação aqui na TV Difusora, hein? Fica com a gente aqui até às 8, porque até lá tem muita informação. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai voltar e vai destacar os principais assuntos da área de segurança. John Coutrin vai falar de política também, já tudo isso aqui no Bom Dia. E no estúdio hoje é dia do nosso quadro de saúde, o Bem Viver, e a gente vai falar sobre a quiropraxia. Você já viu falar? Provavelmente sim, né? A gente tem inclusive imagens para mostrar para você aqui da atuação nessa técnica que é extremamente importante, atua em várias áreas, existem vários os benefícios, inclusive a hérnia de disco, entre outros, né, tratamentos que são feitos com a quiropraxia. Daqui a pouquinho eu vou receber aqui no estúdio o Dr. Pedro Nolasco Júnior, que é especialista no assunto, tem uma grande experiência e formação nessa área e vai trazer o que tem de novo para a gente, os benefícios da quiropraxia já no nosso quadro de saúde, tá? São 7h mais 2 minutos, 7h02. Um ótimo dia, os amigos em Imperatriz, em Caxias, Açailândia, em Bacabal, em Codó, você acompanhando a nossa programação. Nosso muito obrigado, viu? A gente agradece muito essa audiência que só cresce e é do tamanho do nosso estado. E como eu digo, o Maranhão não é pequeno não, hein? O Ministério Público Eleitoral está de olho em casos que podem configurar campanha eleitoral antecipada. Vamos ver com o Eduardo Ericeira. A recomendação foi repassada pelo Ministério Público Eleitoral a promotores de justiça que possam observar a movimentação de políticos neste período de pré-campanha, quando a propaganda eleitoral é proibida. Entre os principais problemas identificados por este procurador regional eleitoral estão a colocação de outdoors e backbars, que são as propagandas colocadas nas traseiras dos ônibus. É incorreta, proibida, fazendo essa divulgação de maneira irregular. Em face disso, foi feita essa recomendação para que os promotores eleitorais, a quem cabe a fiscalização direta das eleições municipais em todas as zonas do estado do Maranhão, pudessem adotar as medidas necessárias a reprimir essa forma de conduta de propaganda antecipada que leva a um desequilíbrio nas eleições. A recomendação do Ministério Público Eleitoral cita que a propaganda é vedada antes do dia 16 de agosto deste ano, quando terá início oficialmente a campanha para as eleições de 2020. O Procurador Regional Eleitoral ainda deve se reunir com os promotores aqui da capital para debater essa recomendação que trata da propaganda eleitoral antecipada e ainda também discutir propagandas que já podem, porventura, estar acontecendo aqui na capital São Luís e que podem ser tratadas como propaganda eleitoral antecipada. As sanções cabíveis nessas situações são, primeiro, poder de polícia da Justiça Eleitoral para retirar imediatamente a propaganda. Segundo, multa. E terceiro, em casos em que essa publicidade é de grande monta, em grande quantidade, é possível que isso configure abuso do poder econômico, abuso do poder político, a levar, inclusive, à cassação do registro da candidatura e, se for eleito, a perda do mandato eletivo. Ou seja, dá para perceber aí que não é brincadeira não, né? O Ministério Público está atento, as recomendações já foram aí dadas, né? E as medidas serão tomadas em relação à propaganda eleitoral antecipada, é preciso ficar atento. São 7h mais 4 minutos, 7h04. O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, que está comigo aqui no Bom Dia para falar sobre esse assunto. Eduardo, precisa ficar atento aos prazos, hein? Bom dia. Pois é, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quinta-feira a todos. Agora encerra só amanhã, na virada de sexta para sábado, foi prorrogada aí por mais 2 dias pelo Ministério da Educação a inscrição para o FIES, que é justamente o Fundo de Financiamento Estudantil. Esse prazo encerraria hoje, quinta-feira, só que foi prorrogado até amanhã, na virada de amanhã para sábado, até às 23h59 desta sexta-feira, portanto até às 23h59 de amanhã, então portanto mais
2 dias, completando aí 48 horas, mais 2 dias para os alunos, os candidatos que realizaram o Enem no ano de 2019, têm para se inscrever em instituições privadas de ensino. Segundo informou o Ministério da Educação, esse prazo foi estabelecido porque muitas vagas ainda não foram preenchidas no país. Ao todo estão sendo ofertadas por essas universidades privadas, essas instituições privadas, cerca de 70 mil vagas, e boa parte delas ainda não foi preenchida. Por conta disso, a prorrogação deste prazo. Apenas esse prazo mudou a data, foi prorrogado de hoje para até a madrugada, na virada de sexta para sábado. Os outros prazos do FIES foram mantidos. O cronograma foi mantido, a divulgação dos resultados acontece no dia 26 deste mês, a complementação dos inscritos pré-selecionados ocorre entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, e a convocação da lista de espera para o FIES será de 28 de fevereiro até o dia 31 de março. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho o nosso Eduardo Oliveira volta com mais informações. São 7 horas e mais 6 minutos, 7:06. A capital maranhense está ganhando mais um cartão postal. As obras de requalificação da Ponta da Areia nem foram concluídas, mas o local já tem recebido moradores e turistas com mais qualidade. A obra, orçada em mais de R$238 mil, contempla toda a extensão do calçadão e também o guarda-corpo, que no decorrer dos últimos anos acabou se deteriorando bastante. Os serviços ainda não foram concluídos, mas já se pode observar que o espaço voltou a ser frequentado. O Lucas, sempre que pode, vem ao local. Tá bonito aqui, eu não conhecia, não vi como estava antes, então só conheço como está agora, tá bem bacana, tá legal. Quem usa é a população, então tem que zelar pelo patrimônio, é um bem público, então a população tem que ter consciência, tem que zelar, jogar lixo no lixo e não estar degradando nem destruindo nada. Além de atrair visitantes, toda essa área localizada na Ponta da Areia começa a receber investimentos da iniciativa privada. Esse hotel, por exemplo, já está sendo reformado e outros empreendimentos estão se instalando, consequência das melhorias estruturais que o espaço vem recebendo. A gente observa que os empreendimentos comerciais já estão todos se requalificando também. Outros empreendimentos estão surgindo com restaurantes e isso faz com que a cidade fique mais movimentada, mais gerando renda para essa cidade e ao mesmo tempo, como é bom essa beleza e o encantamento que São Luís tem. Além de todo o passeio e também dessa mureta de proteção que foram revitalizados, essa escadaria foi toda reconstruída. Agora os frequentadores contarão com muito mais facilidade e maior segurança se quiserem ter acesso à praia e conferir de perto esse belo cartão postal. Nós do turismo agradecemos e achamos que isso é muito importante para o turismo e importante para a cidade também, porque a cidade melhora com a parte comercial, com a parte dos serviços que ele pode oferecer, lá, trazendo qualidade, melhorando os seus espaços. E aqui o turista, quando chega, se encanta. Que pôr do sol belo. Mas, acima de tudo, é preciso ter consciência de que esse serviço deve ser preservado para que o local se mantenha como mais uma opção de lazer de nossa cidade. Se o pessoal que frequenta não zelar pela praia e pelas reformas que vêm sendo feitas, não vai adiantar de nada. Aí entra o papel de cada um, né? A gente precisa abraçar a cidade como nossa, né? Às vezes a gente tem um entendimento errado do que é público, né? O que é público, amigo, é mantido, inclusive, pelo seu recurso, né? A cultura do contribuinte, né? Perceber, eu preciso cuidar da minha cidade. Primeiro, uma questão absolutamente natural, de quem é a cidade? É nossa, nós é que temos que cuidar dessa cidade, de cada detalhe. A gente vê, muitas vezes, uma obra, uma intervenção numa obra como essa, com poucos dias está pinchada, está quebrada. Então, quer dizer, vamos cuidar da cidade, vamos abraçar essa cidade, porque ela pertence a todos nós. E ter o senso de contribuinte. Tudo isso é feito com o meu dinheiro, com o seu, com o nosso dinheiro, né? Então, vamos ter bom senso, vamos tratar isso com a responsabilidade que o caso exige e até denunciar os casos que a gente observar alguma depredação aí do patrimônio, enfim, né? Esse é o nosso papel como cidadão. São 7 horas e mais 9 minutos. O programa Farmácia Viva está sendo implantado em Caxias. Como parte da programação, profissionais de saúde participaram esta semana de um treinamento. O treinamento direcionado aos profissionais de saúde de Caxias faz parte do processo de implantação do programa Farmácia Viva no município, lançado em julho do ano passado por meio de parceria entre o governo do estado e a Prefeitura Municipal,
através das secretarias de saúde e de agricultura. Nós estamos organizando o nosso horto medicinal na UBS da Volta Redonda, que vai ser o nosso ponto inicial, né? E a partir daí nós vamos estender para as outras UBSs, porque também nós vamos em breve inaugurar aqui em Caxias um centro de práticas integrativas que também vai usar a fitoterapia com laboratório de fitoterápicos. O objetivo do programa é fazer com que o paciente faça bom uso das plantas medicinais e tenha menos efeitos colaterais. Eles vão aprender a entender os chás de forma correta, a entender o que é um óleo essencial, que a gente não fala de marca de óleo, e sim do óleo essencial em si, a função dele. Então a importância do município de Caxias é imensa, porque começou com eles para que os outros municípios próximos aderissem. Uma das políticas de funcionamento do Farmácia Viva é fazer com que a natureza esteja em sintonia com a medicina, ou seja, aproveitar o bom uso dos remédios fitoterápicos, mas sem rejeitar a importância do uso dos medicamentos farmacêuticos. Como a nossa população são carentes, então, o uso dessas plantas, o uso da planta daqui da região para o tratamento de algumas doenças é de grande ajuda para a nossa população. E na região tocantina, moradores da região reclamam da falta de energia elétrica na zona rural de Imperatriz. Vamos ver. O problema é trafegar à noite por ruas escuras. Esta moradora teme pela segurança de filhos e sobrinhos, adolescentes que voltam da escola depois das 10 horas da noite. Tudo escuro, aí é perigoso para as crianças aqui, tanto é perigoso tanto para as crianças como para a gente mesmo. Então eu tenho minha mãe que é idosa também, que está doente, aí cheio de mato, sem luz. Aqui na rua Teodoro Teles, que leva a uma região conhecida como Baixada, aqui no Parque Alvorada 1, tem um sistema de iluminação pública que foi instalado nos postes da rede elétrica. Agora, quem precisa entrar em ruas como esta aqui, a Rua das Rosas, pensa duas vezes por causa da escuridão. É a rua onde o Reginaldo mora há 7 anos. Nós não temos iluminação pública aqui à noite, aqui é perigoso. Tem que ser na grade aqui. Aqui ninguém anda aqui dentro não, só é de dia mesmo. Ronaldo mora há apenas 2 anos no bairro. É outro que reclama das ruas escuras e do perigo à noite. Não tem iluminação pública e a gente, para ir para a igreja, é obrigado a ir no escuro, né? Se não for a iluminação da moto para a gente chegar em casa, a gente não vê quem está perto da nossa casa, então se torna um perigo muito grande, né? Sobre o problema mostrado na reportagem, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Imperatriz informou que deslocará uma equipe técnica ao local para realizar os levantamentos quanto à falta de iluminação pública na via, para que seja inserida aí no cronograma de atividades da pasta. Confira agora o nosso giro de notícias. A Caixa inicia hoje o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social Calendário 2019-2020 para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os beneficiários com conta individual na instituição, cadastro atualizado e movimentação, o crédito está sendo feito desde terça-feira. Segundo a Caixa, receberão o abono mais de 3 milhões de trabalhadores, totalizando 2,7 bilhões de reais em recursos injetados na economia. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2018. Estão abertas até o dia 1º de março as inscrições pela internet para o programa Cidadão do Mundo. O projeto seleciona jovens universitários entre 18 e 24 anos que tenham obrigatoriamente realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Além disso, é necessário estar matriculado e frequentar há pelo menos 1 ano instituição de ensino superior no Maranhão para um intercâmbio fora do país. Desta vez, os 50 estudantes selecionados serão enviados para a França, Inglaterra e Argentina em 3 meses de intercâmbio custeado pelo governo estadual. Novamente, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2233 da Mega Sena, realizado nesta quarta-feira em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 04, 06, 32, 35, 41 e 45. O próximo concurso será no sábado. O prêmio é estimado em R$ 120 milhões de reais. No próximo bloco, preso homem acusado de matar mulher em quarto de hotel aqui na capital. Assunto para Silvão Alves, entre outros assuntos que a gente vai tratar aqui de segurança com ele depois do intervalo, hein? E mais, no quadro Bem Viver, saiba mais sobre a quiropraxia. São 7 horas e mais 15 minutos. Nós voltamos em instantes.
São 7 horas e mais 18 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Uma organização criminosa envolvida em um esquema de saques fraudulentos de precatórios foi desarticulada pela Polícia Federal. Veja na reportagem de Eduardo Bueno. Era através de um aplicativo de mensagens que os golpistas entravam em contato com os advogados em pelo menos 7 estados do país. Sem saber que estavam com documentos falsos, eles tentavam sacar dinheiro de precatórios em agências da Caixa, dívidas pagas pelo Estado por determinação da Justiça. A investigação se iniciou em Criciúma, com a condução de uma advogada que teria tentado sacar um precatório lá na nossa circunscrição. Com base nas informações dela, a gente conseguiu identificar um telefone que era usado pelo falsário e, com o apoio da Caixa Econômica Federal, nos foi encaminhados diversos fatos que estavam ocorrendo similares em outros estados da federação. Foram cumpridos 19 mandados de prisão e busca e apreensão no Piauí, Pará, São Paulo e 11 deles aqui no Maranhão. O prejuízo que a gente conseguiu detectar, né, com essas fraudes chega em torno de 2 milhões de reais, e tivemos um apoio imprescindível da Caixa Econômica que nos auxiliou, né, nos ajudou a chegar à materialidade do crime investigado. Ao todo, 13 integrantes da quadrilha foram identificados. Entre eles estão servidores da Caixa Econômica Federal que ajudavam os bandidos com informações privilegiadas. Há suspeita de que funcionários de 3 cartórios aqui do Maranhão também estejam envolvidos no esquema. Com a colaboração da Caixa, a gente conseguiu identificar possíveis integrantes que forneciam as informações dos precatórios para essa organização criminosa. Passavam as informações, eles confeccionavam as procurações ideologicamente falsas com auxílio de alguns cartórios aqui da região e com isso conseguiam materializar o documento oficial que era exigido pela Caixa para disponibilizar o valor que eles fraudulentamente sacavam. Os suspeitos vão responder por crimes como organização criminosa, estelionato majorado, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. A gente continua falando de segurança aqui no Bom Dia, porque foi preso em um shopping aqui da capital um homem que é suspeito de matar uma mulher dentro de um quarto de um hotel na semana passada. O Eduardo Alessandro está comigo ao vivo, tem mais informações sobre o assunto, vamos lá? Eduardo está comigo, vai falar sobre esse caso, sobre essa prisão. Eduardo. Pois é, Adalberto, ele foi preso no final da tarde de ontem pela polícia. Se trata de Aleph Gonçalves Araújo, de 24 anos de idade. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a própria companheira. A vítima, identificada como Gessimara Christian Marques Pacheco, de 25 anos, uma jovem que foi assassinada no dia 7 deste mês em um hotel no bairro do São Cristóvão, na capital São Luís. A polícia seguiu investigando o caso. O principal suspeito é o Aleph Gonçalves, que é companheiro da vítima. A Gessimara Christian Marques Pacheco, ela foi encontrada no banheiro em um dos quartos desse hotel no bairro do São Cristóvão com sinais de estrangulamento. A polícia acredita que o crime tenha sido praticado com fio de televisão. Claro, segue investigando o caso, mas a vítima teria sido assassinada, estrangulada por um cabo aí, por um fio de televisão. Após a prisão do Aleph Gonçalves, ele foi preso, como você disse, Adalberto, em um shopping aqui da capital São Luís. Ele foi preso e encaminhado para a SHPP, onde prestou depoimento. Foi mais um crime de feminicídio. Ele prestou depoimento à polícia e em seguida foi encaminhado para o centro de triagem em Pedrinhas. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. E a gente continua falando de segurança, agora com a participação de Silvan Alves. Olá, Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, esse caso aí já cercado aí de muita expectativa em relação à prisão, na verdade, do Aleph, né? Aconteceu no dia de ontem, até num tempo curto, né? A delegada Viviane Fontinelli convocou uma entrevista coletiva, está marcada para hoje às 15 horas, onde ela vai detalhar, inclusive, a respeito do depoimento do Aleph Gonçalves de Araújo, ele que é de Guarulhos, São Paulo, e que, possivelmente, quando foi localizado ontem, ele já estava sendo monitorado pelo pessoal do Departamento de Feminicídio,
é possível de que ele já tivesse talvez até atraindo uma outra vítima, não é? Porque foi através de perfil nas redes sociais, sites de aplicativos de relacionamento, que ele conheceu a Gessimara, que no caso é a vítima. Na segunda-feira você falou, inclusive, isso aqui, comentou isso aqui até para divulgar as pessoas a imagem cuidado dele, porque provavelmente nem dele. se repetiu. Exatamente. Se repetir. Ele é o Aleph, ele é conhecido como Baleia. E aí é possível que ele estivesse lá num shopping bastante movimentado, possível que ele tenha marcado um encontro com alguém, mas só que quem chegou primeiro foi a polícia. E como ele tinha mandado de prisão, estava com a prisão temporária decretada, ele recebeu voz de prisão, foi levado para o departamento, lá ele prestou depoimento e foi para o complexo penitenciário São Luís. Porque o que a delegada espera agora? É contrapor as informações que ele prestou com o laudo, o trabalho de levantamento pericial que foi feito lá no local onde a Gessimara foi encontrada morta. A primeira informação é de que ela era daqui, sim, né? do João Paulo, mas da comunidade de João Paulo. Já foi confirmado que ela é de São Paulo, né? Não, ela é daqui. Ela é daqui mesmo, ela é daqui. Conheceu ele que é de São Paulo, ele que é de Guarulhos, e aí ele conheceu ela, veio no final do ano, quando eles se conheceram. Já era a segunda vez que já era a segunda vez que ele estava voltando para encontrar com ela. Inclusive, estava 2 semanas que eles estavam lá, hospedados lá no hotel ali na Rua Flávio Bezerra. Fico alerta mais uma vez para o cuidado que as pessoas têm que ter com esse tipo de relacionamento virtual, né? Levantar informações, enfim, ter todo o cuidado em relação a situações como essa. Silvão, a Polícia Civil apresenta hoje um suspeito natural de Mato Grosso, que seria integrante de uma associação criminosa voltada para a realização de furtos aí em grandes estabelecimentos comerciais? Eles já vinham praticando furto, que é aquele crime que é praticado sem o uso da violência, sem o emprego da violência, geralmente a vítima percebe muito tempo depois, e dá para se perceber a quantidade de ferramentas que eles haviam. Essa quantidade de ferramentas aí está avaliada a algo em torno de R$100 mil, de uma loja de departamentos que tem ali no Angelim. Eles estavam hospedados numa casa lá no Ipaz, eles alugaram essa casa, possivelmente estrategicamente, bem próximo, que era para fazer essa movimentação da mercadoria furtada para guardar lá nessa casa onde a polícia estourou ontem, né, e acabou recuperando grande parte da mercadoria furtada. Provavelmente tem mais gente envolvida. Tem mais gente envolvida, porque um é do Paraná, o outro é do Mato Grosso, então esse pessoal não vinha para cá se eles não tivessem, né, obviamente, uma pessoa que desse um apoio logístico para dar informações, etc., procurar a casa para alugar num ponto estratégico. Então a polícia está à procura dessas outras pessoas também que possivelmente estavam envolvidas com ele. Ao todo dá quase R$120 mil, contando com dinheiro, o armamento dos vigilantes que eles tinham levado e toda essa mercadoria aí, geralmente a maioria são ferramentas que eles estavam furtando de lá desse estabelecimento. Obrigado, Silvão, até amanhã. Ok, valeu, Adalberto, até amanhã. Você sabe, eu vou lembrar, Silvão Alves apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã, aqui na TV Difusora, o Bandeira 2, audiência lá em cima, já desde o começo da manhã, aqui na Difusora. São 7 horas e mais 26 minutos. Foi realizada aqui na capital a solenidade de troca de comando na Polícia Militar. Com a solenidade, deixou o comando da Polícia Militar o Coronel Ismael de Souza Fonseca e assumiu o posto o Coronel Pedro de Jesus Ribeiro. Com 28 anos na Polícia Militar, ao deixar o cargo, o Coronel Ismael fez um balanço positivo da gestão. Destacou ações de redução da criminalidade voltadas para todos os municípios do estado. Enquanto estive à frente da Polícia Militar, reduzimos 37% de homicídios no interior do estado, 25% na capital. A polícia, que tem o seu papel de polícia ostensiva preventiva, ela se fez e deve se fazer mais presente, porque, como a própria Constituição diz, o papel da Polícia Militar é polícia ostensiva preventiva, é polícia nas ruas. Então, o investimento que o governo faz e com certeza continuará fazendo, é que vai dar com que esses índices e a sensação de tranquilidade à sociedade maranhense. Já o novo comandante, emocionado, falou sobre os desafios que vai enfrentar. Afirmou que a meta é ter a polícia cada vez mais presente nas ruas. Uma polícia presente, uma polícia dinâmica, uma polícia aí que vai estar diretamente nas ruas com intensificação de ações, mas também uma polícia que vai apoiar todos os segmentos sociais, tá? Quer religiosos, esportivos, ambientais, sociais, culturais. Nós estamos em pleno carnaval e a polícia está desenvolvendo ações desde dezembro com os pré-carnavais, que está sendo um sucesso na cidade, com aporte de recursos através do turismo. Então a Polícia Militar é assim, é uma polícia de oferecer oportunidades
e de facilitar a vida das pessoas. A solenidade, que também contou com a presença de representantes do Legislativo e do Judiciário, foi comandada pelo secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, representando o governador Flávio Dino. Um momento importante, e nós sabemos que o Coronel Pedro Ribeiro atua de modo filosófico, interpretando a cidadania como um ponto de defesa número 1 para o sistema de segurança. E, portanto, ele vai aplicar tanto o alinhamento operacional de combate aos criminosos, quanto o contato direto nos bairros com o cidadão que mora e que vive e que sabe a realidade da sua área. Esse é o comando e ele entra preparado para isto e a ordem é cair em campo. A partir de agora, operações fortes sob a linha de pensamento que ele tem como comandante militar. São 7h mais 28. Você ligado no Bom Dia Maranhão, ao vivo em todo o estado. Agora, nós vamos falar de saúde. Olha, não é novidade que o nosso corpo é uma máquina perfeita, inclusive, né? Mas ele pode parar. Para contribuir com a nossa qualidade de vida, existem métodos atualizados da fisioterapia manipulativa. Esse é o tema de hoje do nosso quadro de saúde. Aqui no Bom Dia, eu estou recebendo no estúdio o farmacêutico, naturopata e fisioterapeuta Pedro Nolasco Chagas Júnior. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, especificamente hoje, é claro que a gente está falando aqui de um universo, né, enorme, e ainda bem, de técnicas, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre a quiropraxia, não é? Para quem não conhece, o que é a quiropraxia? Então, a quiropraxia é uma técnica, um método de manipulação das articulações do corpo humano, principalmente voltada à coluna vertebral. Então, o termo quiropraxia vem do grego e significa a prática com as mãos, né? Então, a gente faz uma avaliação minuciosa do paciente, e depois dessa avaliação minuciosa, a gente procede os ajustes no esqueleto do corpo humano, principalmente a coluna vertebral. A gente tem algumas imagens, inclusive, aqui do atendimento de jogadores da seleção brasileira. É, quiropraxia lá na seleção, olha só. No vestiário a gente vê nos detalhes aí uma profissional atuando nesse momento, trabalhando com jogadores da seleção. Muitas vezes, doutor, as pessoas olham essa imagem assim, ficam até impactadas, né? Até com barulhinho, às vezes, que ouve um som. É preciso ter cuidado também com o profissional que vai, né? Que você vai, afinal de contas, está tratando de saúde, né? Então, saúde sempre é uma coisa muito mais... É preciso ter mais cuidado, é preciso ter mais rigor, né? O senhor tem formação, inclusive, internacional nessa área. Hoje no Brasil já temos muitos profissionais com essa formação? Nós já temos vários profissionais, inclusive é uma técnica já preconizada pela Organização Mundial de Saúde há muitos anos, né? E no Brasil, recentemente, ela se tornou reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa e complementar. Então, ela serve não somente para tratar, mas também prevenir disfunções do esqueleto, nervos, músculos, né? O importante é isso, é focar principalmente na prevenção. É muito bom saber que no SUS já é possível fazer esse tipo de tratamento. Acupuntura também, por exemplo, entre as terapias. Fitoterapia, entre outras, né? E a quiropraxia, ela compõe o arsenal terapêutico já do Ministério da Saúde em práticas integrativas e complementares. Vamos mostrar aqui, então, o senhor trouxe aqui o modelo de coluna vertebral. Quais são os problemas que podem ser tratados com a quiropraxia? Bem, na quiropraxia nós tratamos diversas disfunções, por exemplo, tendinites, bursites, tratamos hérnias de disco, dores musculares, torcicolos, disfunções e rotações da pelve e também tratamos dos membros inferiores e superiores, né, através do ajuste manual. Então, quando você ouve o estalido, aquele crack, é exatamente o ajuste da coluna. Então, por exemplo, pessoas têm a prática de estalar o pescoço. Então, isso aí não é bom, porque você pode estar fazendo uma complicação do quadro. Então, o ideal é procurar um profissional capacitado para que possa avaliar e aplicar o tratamento correto, né? Como é que acontece a hérnia de disco? Assim? A gente está com aquela câmera ali para mostrar um pouco dos detalhes. Como é que acontece? Por que as pessoas sentem tanta dor e qual é a compressão que acontece aí? Bem, hoje existem diversas causas, né, para que aconteça a dor, hérnia de disco. Aí nós temos uma postura, um trauma, um acidente, né, podem causar isso, sobrepeso, sedentarismo também. Até mesmo a má alimentação, né? Então veja, a hérnia de disco acontece quando essa parte vermelhinha aqui, ó, o núcleo pulposo, ele desloca e sai fora, comprimindo a raiz do nervo. Então a pessoa pode ter dores fortes ou não, na região lombar ou região cervical e pode irradiar para os membros,
para os braços ou para as pernas também, né? Às vezes as pessoas sempre têm, por exemplo, formigamento na coxa, na perna, Formigamento, e acham que é ali no joelho, algum problema. É lá na coluna a origem, exatamente, muitas vezes, porque né? a nossa coluna é o pilar do corpo, né? Então, qualquer pequeno desalinhamento nas vértebras pode causar uma compressão na raiz do nervo, né? E causar esse mal-estar todo. E com a aplicação dessa técnica, a quiropraxia, é possível obter resultados significativos? Sim, exatamente. Casos inclusive, de pessoas é uma técnica segura, né? Como eu já falei, já é usada pelos Jogos Olímpicos há muitos anos, né? O Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele já indica e recomenda e usa nos Jogos Olímpicos, né? Na recuperação dos atletas. Então, é uma técnica realmente bem eficiente quando bem aplicada. O diagnóstico é preciso ser detalhado na quiropraxia, quer dizer, inclusive o diagnóstico, na percepção da saúde de forma integral? Sim, exatamente. A quiropraxia é uma abordagem integrativa, né? É importante a pessoa antes ir ao médico, um ortopedista, um reumatologista, um neurologista, para fazer uma avaliação radiológica, né? E ter um diagnóstico. E a partir disso nós podemos fazer o nosso próprio diagnóstico na fisioterapia e tratar com a quiropraxia. Essas manobras, esse tratamento, eu imagino que varia de cada caso a caso, mas é possível falar de um tratamento mais longo, de um tratamento, quer dizer, ou cada caso realmente precisa ser avaliado com mais cuidado? Essa sua pergunta é interessante. Então veja, né, a quiropraxia é interessante porque o tratamento é mais curto. Enquanto na fisioterapia se faz dezenas de atendimentos, na quiropraxia em média se faz 5 a 7 atendimentos, né? Claro que cada caso é um caso, não é uma receita de bolo. Então Sim. depende de uma avaliação minuciosa para que a gente possa proceder ao tratamento correto, né? Há uma restrição em relação à idade? Eu pesquisei nessa semana e vi bebês, né, sendo tratados ali na quiropraxia. Achei extremamente interessante. A quiropraxia é interessante do recém-nascido até o idoso, né? Observando as restrições, as indicações e as contraindicações também. Ou seja, num bebê, respeitar a estrutura dele que está em formação ali, né, e ter a técnica específica para aplicar. E na outra ponta, o idoso do mesmo modo, né? Sim. O senhor falou ainda há pouco sobre a questão da postura, que inclusive influencia diretamente. A gente tem ainda, no Brasil, para falar, por exemplo, em dores na coluna, os dados são altíssimos, as estatísticas mostram números altíssimos, né? Sim. Muitos desses casos poderiam ser evitados, não? Sem dúvida. A própria Organização Mundial de Saúde fala que cerca de 80% da população mundial tem ou terá dor nas costas. Então, veja, Adalberto, é um número enorme. 80% da população mundial é muita gente, né? A gente está num período aí de volta escolar, né? Começo de ano outra vez, e eu fico lembrando da quantidade de material que esses jovens levam para a sala de aula. Dá vontade de botar num carrinho de mão, né? De tão pesado que é. Sem eu dúvida. vejo no dia a dia como isso funciona. É preciso ter cuidado também com as crianças, com os adolescentes, quanto a esse peso excessivo que levam para a escola. Né? Considerando que a nossa coluna vertebral, ela suporta mais ou menos em torno de 10% de carga do peso corporal. Então, imagine uma pessoa de 70 quilos, o máximo que a coluna suporta de maneira confortável são 7 quilos, né? Então, isso é importante. Nas crianças, às vezes, transportam excesso de carga e pode causar torções no tronco, contraturas musculares devido a esse hábito errado. E outro problema, Adalberto, hoje muito comum, é o uso indevido do celular, né? Então, à medida que a pessoa usa o celular de maneira constante, o pescoço em flexão, você pode criar pequenas lesões atrás na coluna cervical, no pescoço, né? E o ideal? Então, uma dica que eu dou é isso aqui, ó. Você põe o braço aqui e com outro apoio o celular e digita a tecla, ó. Já está um pouco mais na direção mais da na direção da dos vista, olhos, né? exatamente. Evita que você force o pescoço ou a coluna cervical. Então, é uma maneira preventiva também, né? Ficar deitado na cama, botando o celular aqui no peito, então nem pensar, né? Porque está forçando do mesmo modo, né? É verdade. Existem riscos na quiropraxia? Existem riscos. Como toda técnica, tem suas indicações e suas contraindicações. Então, por exemplo, na quiropraxia, jamais se deve fazer um ajuste em pessoas que têm um aneurisma cerebral, pessoas que têm um tumor na coluna vertebral não podem fazer, pessoas que fizeram cirurgias recentes também não podem fazer quiropraxia, né? Pessoas que usam, por exemplo, o marca-passo, é uma contraindicação relativa. Pessoas que sofreram uma queda, que tem uma fratura também não podem fazer. Então, a gente observa isso aí tudo na avaliação, né? Descartando as contraindicações. Existe a diferença da atuação do osteopata para aquele que trabalha com essa técnica da quiropraxia? Todas as duas técnicas, a osteopatia e a quiropraxia, já são regulamentadas pelo
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Em relação à quiropraxia, desde 2001, de junho de 2001, o COFITO ele baixou resolução reconhecendo a quiropraxia como especialidade do fisioterapeuta, né? Então, veja bem, é importante ter isso em mente. Então, mas cada profissional atua numa determinada área, ou tem uma técnica específica, uma formação específica? A diferença, tem uma formação específica. Na osteopatia é trabalhado de maneira integral, coluna vertebral, crânio, membros e vísceras. Já na quiropraxia, a gente usa mais o trabalho focado na coluna e nos membros. Essa é a diferença básica. É preciso também perceber que a tecnologia pode ser aliada nesse aspecto. Eu lembro porque na quiropraxia a gente viu ainda há pouco um atendimento da seleção brasileira no vestiário ali da seleção, mas se fosse no consultório, por exemplo, a gente perceberia ali inclusive uma maca, né, com todas as características específicas para poder facilitar o processo. Hoje há esse avanço nesse tipo de material? Isso a gente chama de mecanoterapia, né? Então a gente usa a mecânica para ajudar no procedimento, no tratamento. Mesas de flexão, de extração, de tração para ajudar no tratamento, né? Mas o foco principal, como o nome já diz, quiropraxia é a prática com as mãos. Então o principal é a mão do profissional, do fisioterapeuta. De nada adiantaria se a tecnologia não tivesse um profissional capacitado para atuar, né? Doutor, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, pelos esclarecimentos. Espero contar com sua presença outras vezes aqui no nosso quadro. Sem dúvida. Eu que agradeço a todos que assistiram, né? Então, foquem na prevenção e não no tratamento. É o principal. O melhor sempre foi e será prevenir, não tratar. Obrigado mais uma vez. Obrigado. No próximo bloco estão abertas as inscrições para o maior festival de cinema do Maranhão, Guarnicê. E vem aí Diogo Contrim também com os bastidores da política depois do intervalo. A gente volta já já. São 7 horas e mais 42 minutos, de volta ao vivo para todo o Maranhão, o Bom Dia. O prédio do Instituto Histórico de Caxias está fechado para reforma. Enquanto os serviços não são concluídos, os pesquisadores vão trabalhar em outro endereço. Pouco depois de assinada a ordem de serviço para a revitalização do complexo ferroviário de Caxias, cerca de 2 semanas, as atividades que envolvem o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias e seu anexo Biblioteca Tia Miroca funcionam provisoriamente em outro endereço. Na Rua 1º de Agosto, número 797, região central de Caxias, ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas do município. Houve a necessidade da mudança de todo o instituto, né, e principalmente da biblioteca. Então, nós conseguimos esse espaço aqui, graças a Remédios, né, aqui da CDL, e ela cedeu para o instituto para que nós pudéssemos nos acomodar. E nós trouxemos o essencial para cá. Principalmente, parte da biblioteca também está funcionando e está disponível para a população fazer essas pesquisas. As atividades de pesquisa feitas por estudantes também podem ser feitas normalmente. Todos os livros de História de Caxias estão disponíveis para pesquisa. E nós temos também os jornais de Caxias, né? Folha de Caxias e Jornal Pioneiro, da década de 60 até a década de 90, também estão disponíveis para pesquisa. Porque a gente sabe da necessidade que a pesquisa não pode parar, né? E nós temos muitos universitários que precisam dessa documentação. As obras de revitalização do complexo, situado na Avenida Getúlio Vargas, é de competência da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Maranhão, IFAM, através de solicitação da diretoria do IHGC. A obra, que envolve a construção de um centro cultural, cine-teatro, espaço para exposições e sede do Instituto, está orçada em quase R$ 6.501.000. O prazo da obra é de 2 anos. São 7 horas e mais 44 minutos, 7h44. 24 ambulâncias de 42 adquiridas com saldo orçamentário positivo da Assembleia Legislativa do Estado foram entregues ontem aqui na capital. Na solenidade realizada no Palácio dos Leões, os veículos foram disponibilizados diretamente aos representantes dos municípios contemplados pela ação. A ação garantiu que cada parlamentar indicasse uma ambulância para o município. A compra dos equipamentos é resultado das medidas de contenção de gastos implementadas na gestão do atual presidente deputado Otelino Neto, do PCdoB, em 2019, que possibilitaram o retorno desses recursos da ordem de 6,6 milhões de reais.
Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã, vamos ver como é que fica o tempo para hoje, gente. Já choveu na madrugada aí, dentro daquela chuvinha, a temperatura caiu um pouco, pelo menos aqui na capital. E para hoje aqui em São Luís, o céu vai ficar parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada. A mínima 25, a máxima 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, em Imperatriz, predomina o tempo nublado e a possibilidade de chuvisco isolado durante a madrugada e também pela manhã. 23 é a mínima, 33 a máxima. Lá em Caxias, na região dos Cocais, predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional e isolada em todo o período. Pode se tornar, inclusive, aí pancada esparsa de chuva no período da tarde, hein? Mínima de 22, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa. A gente começa agora com a região sul, nessa parceria com a Universidade Estadual do Maranhão. Vamos para Balsas. Por lá predomina céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco isolado de madrugada e também à noite. Mínima de 22, máxima de 34 graus. Em Pinheiro, hoje predomina céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada pela manhã e também à tarde. A mínima 25 e a máxima 31 graus. Em Barreirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, predomina céu parcialmente nublado hoje, chuva ocasional e isolada. Mínima de 25, máxima de 30 graus. Previsão para 6 cidades, você conferiu aqui no nosso Bom Dia. São 7 horas e mais 46 minutos. A gente agora volta a falar de segurança. Uma mulher foi levada para a delegacia tentando furtar vários produtos de um supermercado, usando inclusive a mulher usando uma peruca. Bial Mendes tem os detalhes desse caso curioso. Bial. Bom dia, Adalberto. As imagens são da Rua do Norte. Aqui à minha esquerda, o plantão de Polícia Civil Central de São Luís. O único boletim de ocorrência registrado aqui, ou a ocorrência que chama mais atenção, foi de 3 mulheres que tentaram sair de um supermercado aqui nessa região do Ipaz com 3 carrinhos lotados de mercadorias. Mas uma delas acabou sendo surpreendida pelos funcionários. A polícia foi chamada, ela foi trazida para cá para o plantão, foi apresentada e já foi encaminhada para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Ela estava usando uma peruca na tentativa de disfarçar a ação de sair do supermercado sem ser notada. As imagens aqui da Avenida Cajazeiras, próximo ao Socorrão 1, mostram um trânsito tranquilo. Apesar da chuva que nós tivemos aí pela madrugada, não apresenta dificuldade para o motorista. Quem acessa agora aqui a Avenida Cajazeiras, consequentemente vai pegar a Avenida Kennedy, vai seguir para essa região central da cidade. São 7 horas e 48 minutos e agora nós vamos falar de política. John Coutrinho está comigo nessa manhã. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, o ministro Guedes disse que o dólar alto é bom. Ele falou isso, que o dólar... Falou. Não acredito. Ainda disse Tem um vídeo provando isso. Tem, ainda fez uma palavra, ainda deu uma declaração aí, de certa forma, polêmica em relação às domésticas, né? Sim. Porque ele disse o seguinte, o dólar baixo, até doméstica estava indo para a Disney. É mesmo? Ou seja, nós temos o vídeo, vamos acompanhar o que o ministro Guedes falou. Vamos ver. Grande despesa é Previdência, 1 trilhão a menos 10 anos. A segunda é juros, 1 trilhão a menos. Então não vai ser mais paraíso de rentistas. Mas o juro foi para 4 e pouco, o câmbio foi para 4 e pouco, está nervoso. Não está nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de juro a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Está cheio de coisa bonita para ver. Então mudou o modelo não é juro na lua e câmbio baixo desindustrializando o Brasil. É o contrário. Além de ser uma fala infeliz em relação aí à doméstica, determinando, né? Fica aqui no Brasil mesmo, não vai para o exterior não, faz, enfim. Como se não pudesse a doméstica. Desastre, né? Como se não... Adalberto, vale lembrar. São vários erros numa fala só. Semana passada chamou os funcionários públicos de parasita. Isso. Você lembra disso, claro. Parasita. Essa semana, essa fala aí infeliz, né, de certa forma até preconceituosa, contra as domésticas. Por que as domésticas não podem ir à Disney? O ministro Paulo Guedes, ele quis falar uma coisa, mas acabou se expressando de forma, mais uma vez, errada, porque ele errou, foi na forma de falar, ou seja,
conteúdo e forma totalmente diferente. E alguém que ocupa um cargo público Exato. tem que ter mais responsabilidade também de se Muita manifestar sobre responsabilidade. determinados assuntos. Né? Parece que o ministro Guedes incorporou, né, o próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro. O que ele estava querendo explicar? Ele fala de câmbio flutuante, né, que é essa questão de variação de dólar. É bom o dólar alto, por um lado, para as exportações do Brasil. Por um lado é bom, é importante, ele está correto neste ponto. De dólar, ele até falou 4x4, né? Dólar R$4, taxa de juros a 4,5. Baixou muito a taxa Selic desde o governo Bolsonaro. Isso é fato, isso é importante, essa diminuição de juros. Mas o dólar alto, nesse sentido, favorece aí as importações e a questão também vinculada ao turismo, né? Como ele falou, não, vai ser mais difícil a pessoa viajar para o exterior e vai visitar mais o Brasil, porque Sim. dólar alto é difícil você comprar, ir no câmbio, né, gastar muito dinheiro. Uma consequência natural. Né? Consequência natural. Agora, da forma que ele falou, né, que foi o erro, né, soou de forma aí lamentável as declarações do ministro Paulo Guedes. Então, Isso aí é um fato que deve ser, mais uma vez, assim como os servidores públicos, que ele chamou de parasitas, as empregadas domésticas também, aí, mais uma vez, ele se expressou de forma inadequada. A repercussão já está aí nas redes sociais, Com né? certeza. A gente já está observando a repercussão dessa fala do ministro. Bom, vamos falar sobre uma pesquisa. O governador Flávio Dino apareceu em terceiro lugar na pesquisa para presidente. A primeira pesquisa que ele pontua, enfim. Primeira. Que ele é colocado, né, Adalberto? Que ele é colocado. Que ele é colocado. Porque você pergunta, mas por que o Flávio não aparece nas outras? Porque ele não era colocado. E nessa pesquisa aí do Atlas Político, contratada pelo jornal É o País, né, o jornal É o País, contratou esse levantamento. Não precisa de registro porque é uma pesquisa de presidente da República, não é pesquisa para prefeito deste ano. Então, não foi registrada. Ela está aí, os gráficos, os números dela. Vamos ver os números lá. Vamos lá. O presidente Bolsonaro, importante dizer, Adalberto, lidera em todas as pesquisas feitas até agora. E nessa do El País não foi diferente. Ele pontuou com 41,8. O apresentador Luciano Huck vem segundo com 14,2. E o Flávio Dino, colado nele, 13,8. O João Dória, ali de São Paulo, 2,5%. Não sei, voto branco, voto nulo, 27%. Importante dizer o seguinte, quando o Lula é colocado na pesquisa, isso é apenas um cenário. Sim. Quando o Lula é colocado na pesquisa, o presidente Bolsonaro lidera também mais uma vez e o Lula chega a algo em torno de 3%, 4% de diferença. Qual é o grande detalhe dessa pesquisa? Quando o Flávio alcança, né, ele é introjetado neste cenário aí, de um candidato da esquerda, ele pontua muito bem, ele consegue aí agregar os votos da esquerda. Então, o Flávio já é um nome que se torna bastante conhecido e mostra, Adalberto, que tem potencial eleitoral. Ou seja, neste cenário aí, claro, sem outros nomes, sem Ciro Gomes, sem Haddad, mas colocando o Flávio, ele já chega aí em terceiro lugar, quase em segundo, empatado com o Luciano Huck. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutinho é o nosso colunista de política aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 53 minutos. Além do aumento de pedidos nas malharias com a confecção de uniformes escolares, no começo desse ano, os comerciantes também estão comemorando um movimento maior nas vendas de abadás. Em Caxias, a produção começou no mês passado e, olha, falta gente qualificada para atender a demanda. Carnaval já começou para os profissionais que confeccionam e vendem a peça mais utilizada pelos foliões durante o período momesco, o abadá. Os blocos começam a se preparar desde o mês de janeiro. Tudo para que nada dê errado. Para mim é importante mandar fazer esses abadá antecipados, né? Porque a demanda é grande, né? Quando a gente chega, como da outra vez aconteceu, que eu mandei fazer um abadá, eu cheguei já quase nas últimas, né? E eu só aproveitei 30 abadá. E a questão era 70, 80 abadá. Então dessa vez eu usei a cabeça, né? Pensei melhor fazer antecipado, né? Quanto mais antecipado é melhor. Nesta malharia, a produção começou desde o mês de janeiro. Cerca de 2.000 abadás já foram confeccionados conforme as encomendas. A arte pode ser enviada pronta pelos organizadores de blocos ou ser criada na própria fábrica. De acordo com esta vendedora, a expectativa é de que até o início da festa, a malharia atinja o pico de mais de 6.000 abadás produzidos. A frequência de encomendas de abadá vem crescendo a cada dia e o nosso propósito aqui é crescer mais ainda e aumentar as vendas até o final de fevereiro. Com as
as atividades a todo vapor, as malharias responsáveis pela produção das peças até costumam investir no aumento do quadro de funcionários e em máquinas mais modernas. Apenas algumas das estratégias para que as peças sejam produzidas em tempo recorde. Devido a grande frequência, o grande aumento de pedido, de encomenda, o quadro de funcionário aumenta também devido a essa demanda. A tendência é que, com a proximidade do carnaval, a procura fique mais intensa. 7h mais 56. As inscrições do maior festival de cinema do Maranhão foram abertas. O repórter Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós sobre essas inscrições no Guarnicê. Está comigo aqui mais uma vez participando do Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, a 43ª edição do Guarnicê, premiação tradicionalíssima que acontece aqui no estado do Maranhão. As edições aí, o edital e início das inscrições já tiveram início. O prazo final para recebimento dos filmes selecionados no formato final para exibição é no dia 5 de maio e a cerimônia acontece no dia 12 de junho. Tem premiação que pode chegar a R$23 mil para o melhor longa nacional, o melhor curta nacional, premiação de 12 mil e uma premiação especial para o melhor filme maranhense, uma premiação destinada pela Assembleia de 10 salários mínimos. A gente volta com você, Adalberto. Eduardo, agora está prevista para amanhã uma paralisação, uma possível paralisação dos rodoviários, né? Você tem informações a respeito dessa paralisação? A Justiça se manifestou sobre ela já? Pois é, Adalberto, a gente tem novidade sim, a paralisação ainda está mantida, segundo informou o Sindicato dos Rodoviários, mas a Justiça já se manifestou, alegando que 100% da frota já atende muito mal a demanda de usuários de transporte público aqui da capital São Luís. Então a Justiça determinou que seja mantido pelo menos 80% da frota nos horários de 5h30 até as 8h30 da manhã, de 11 da manhã até as 14 horas e de 17 horas até as 20 horas da noite. Pelo menos 80% da frota e 60% da frota nos demais horários, mesmo com a paralisação, sob pena de descumprimento de R$30 mil, caso seja descumprida essa ordem feita por parte da Justiça do Trabalho. A Justiça Trabalhista, que vem acompanhando essa situação, está mantida aí por questões salariais, segundo informou o Sindicato dos Rodoviários, a questão de não reajuste salarial e também por perdas de benefícios, principalmente envolvendo a questão de ticket, alimentação e plano de saúde, por conta também de demissão de cobradores em algumas empresas. Por conta disso, o Sindicato dos Rodoviários anunciou a greve que pode começar a partir de amanhã, sexta-feira da madrugada, já de sexta-feira, uma greve no transporte público aqui da capital São Luís. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Mas a novidade foi justamente essa determinação da Justiça Trabalhista envolvendo os horários. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Envolvendo os horários e a determinação do percentual de 80%, como disse o Eduardo, de ônibus da frota circulando amanhã. A gente vai acompanhar em detalhes, está prevista para a madrugada. Você confere mais detalhes no nosso portal no MA10. A todos um ótimo dia, uma boa quinta-feira, tudo de bom para você. A gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Até amanhã.